Shalom, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Acho que é melhor deixar apagado, viu, Ju? Deixa apagadinho, tá mais gostoso o clima aqui, sim. Não é não? Querem que acenda? A gente acende. Mês de agosto, disse o pastor. 14 de agosto, começa um mês judaico chamado Elul. Elul é um acróstico de eu sou do meu amado e o meu amado é meu, em hebraico. Que tremendo, né? É o mês da misericórdia e do perdão. É o mês em que a palavra Elul significa busca. Mas conta-se que uma história de que no mês de Elul um rei deixa seu palácio e vai para o campo. E no campo ele atende todas as pessoas. Todos que têm algum pedido que não teriam acesso ao rei quando ele está no palácio, no campo terão acesso a ele. Então chega-se a ele e se pede tudo que se precisa, né? Tremendo esse ensino. Inclusive tem um ser animal, né, que late, dos pastores Gilberto e Cláudia, que eles colocaram o nome de Elul. Elul fala da misericórdia, é um tempo de arrependimento em que os judeus mais religiosos tocam o shofar todos os dias, né? A buzina anunciando algo que viria, o Yom Kippur, o dia do perdão, anunciando a festa dos tabernáculos que a gente celebra aqui também. É tão tremendo esse tempo, né? Estamos entrando, porque agosto aí no mundo, eles falam agosto, o mês do desgosto, né? Eles não falam isso? Eles estão profetizando para a vida deles. Mas nós, agosto, é a preparação da bênção que vai chegar. É confiar no Senhor que Ele vai abençoar para uma nova estação. Porque terminando o mês de Elul, começa, né, o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, que é no mês de Tisrei. Primeiro de Tisrei é o dia das trombetas, né? Ou Yom Teruah. Eu já estudei bastante isso, nós já tivemos muito isso aqui, né? Quem é desse tempo se lembra. Deus foi nos tratando, nos ensinando, e nós preferimos hoje ler Gálatas, né? Estava até vendo aqui um testemunho ontem de uma ex-adventista do sétimo dia, que começou a ler o livro de Gálatas e deixou o adventismo, entendendo, né, aquilo que é um herético dentro da seita. E não se engane, que é uma seita, viu, queridos? E, enfim, você pode estudar isso. Mas não é isso que nós vamos falar hoje, tá? Também não queremos criticar ninguém que pertence a essa religião. Mas, enfim, em Gálatas nós entendemos o processo a transição, tanto em Gálatas como em Hebreus, a transição do Antigo para o Novo Testamento. Você sabia que se não existisse o livro de Hebreus na Bíblia, nós não conseguiríamos transicionar do Antigo para o Novo Testamento? Íamos achar que o Deus do Antigo Testamento é outro, né? É outra religião. Nós agora começamos uma nova a partir do Novo Testamento. Então isso é muito importante, nós entendermos a Bíblia. Amém? Estudarmos a palavra de Deus. Eu estava meditando aqui, antes de eu começar a pregar, o que dois cientistas, eu até tenho um livro aí na minha biblioteca, chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu quero falar principalmente com os jovens, né? Porque hoje, a igreja de hoje não se contenta mais apenas com ouvir uma palavra de ânimo, de incentivo, ou coach, por exemplo, que se está fazendo muito dentro das igrejas. É óbvio, eu até disse aqui um dia que Deus levantou os coaches para fazer aquilo que a igreja não estava fazendo. Mas isso é apenas uma fração do que é o Evangelho. Porque é claro que você tem que ter disposição, tem que olhar para frente, né? Tem que pensar positivo mesmo, porque o pensamento negativo te leva à derrota, fica perto de gente que te leva para baixo, para trás. Então você acaba indo junto.
Então Deus levanta os coaches para um momento, né? Mas é um momento que eu creio que já nós precisamos focar na palavra. A palavra fala a respeito disso. Então a igreja de hoje, ela precisa de ouvir as verdades, a entender as verdades a respeito dela mesma, de Deus, do universo. E me lembrando aqui desses dois cientistas que escreveram esse livro, primeiro que a ciência diz que mais ou menos isso que a ciência diz, o tempo não se sabe, mas há 14 bilhões de anos atrás, faz tempo, né, queridos? Olha que o pastor Elias nem tinha nascido ainda, nasceu um pouquinho depois, né, pastor? Então, eu posso brincar com ele, tá? Ele também pode brincar comigo. Houve o Big Bang. Quem sabe o que é Big Bang? É a teoria da explosão, né? Em que houve uma explosão lá há 14 bilhões de anos atrás, e através dessa explosão o universo começou a ser formado. E a ciência diz que o universo não parou de se expandir, e ele está se expandindo até hoje. As galáxias, que são bilhões de galáxias, nós habitamos em uma galáxia, né? E são bilhões de galáxias, elas estão se expandindo, estão se distanciando umas das outras, porque o universo está se expandindo. E então, em palestras que esses dois cientistas fazem com cientistas, debates com cientistas ateus, uma das coisas que eles perguntam é o seguinte: o universo está se expandindo, certo? Certo, isso é ponto passivo entre todos, né? E se nós invertêssemos o processo, então? E fizéssemos o universo regredir? Ao invés de expandir, imagine o universo regredindo, e chegando a um ponto comum, e continua regredindo até virar nada. Então eles perguntam, se isso é uma realidade, o começo do universo era nada, não existia nada, e houve uma explosão no nada. Agora, para que haja algo, precisa ter um agente causador maior do que o algo que está sendo criado. O Criador é sempre maior do que a sua criação. Então, se tudo vira nada no começo, ou era nada, quem estava por trás do nada? Quem foi que riscou o fósforo para que houvesse essa explosão? Aí os cientistas ateus dizem, de fato, nós entendemos que atrás do nada deve ter algo ou alguém muito maior, mas nós decidimos não crer nele, é o que eles dizem. Mas para você que tem dúvidas a respeito da criação de Deus ou de Deus, entenda que se Deus não existisse, você também e nem o universo existiria. Foi Ele é o agente maior que criou todas as coisas. A apóstola Valnice diz o seguinte: imagine você chegar na lua e encontrar lá um palito de fósforo. O que você diria? Um fumante esteve aqui? É simples, um palito de fósforo, não é? Mas você conseguiria dizer, olha, encontrei um palito de fósforo na lua e foi no Big Bang que surgiu o palito de fósforo. Não, você não diria isso. Você diria, alguém esteve aqui, porque isso aqui não foi criado por acaso. Alguém fez esse palito de fósforo. Não é verdade? Então, se um palito de fósforo que é tão simples, não é simples, um pedacinho de pau com um pouquinho de pólvora na ponta, simples de ser feito, teve alguém que teve que fazer? Imagine um universo tão complexo, em que se a lua tivesse um pouquinho mais longe da terra, a terra cambalearia e jogaria os seus habitantes e tudo que há nela para longe no universo.
Se estivesse um pouquinho mais perto da Terra, a pressão atmosférica seria tanta que todos os seres seriam esmagados pela pressão atmosférica. Imagine, queridos, se o Sol estivesse um pouquinho mais longe da Terra, nós estaríamos congelados nesse momento, não teria possibilidade de vida. Se estivesse um pouquinho mais perto do que ele está, nós seríamos queimados. Enfim, está tudo no seu devido lugar. Há uma postologia científica que diz que para ser comprovado precisa ser observado. E aí o homem diz que o homem veio de uma ameba que virou lá na frente um macaco, virou um sapo, depois um macaco, e o macaco veio e virou gente. Isso não pode ser comprovado, não há evidência, não há macacos virando gente hoje. Por que que parou se isso fosse verdade? Eu estou falando aqui para algumas pessoas que, como eu, tinham muitas dúvidas a respeito de Deus. O próprio ser humano, o próprio sistema de visão que você tem, como é possível você trazer algo de fora para dentro através daquilo que está dentro do seu olho, seu sistema de visão. E o homem, ao copiar isso, consegue criar, por exemplo, a câmera que está me filmando, é uma cópia do sistema de visão que nós temos, que teve que ser criado, não surgiu por acaso. O seu estômago, como funciona? Por que que nós precisamos respirar o ar que é perfeito para nós? Não há como imaginar toda a criação sem a figura de um Criador. E a Bíblia diz que esse Criador nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus se torna homem e desce nessa terra para nos resgatar de volta, visto que quando Ele nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio, e por causa do livre-arbítrio, Adão decide se afastar dele, comendo aquele fruto que não era permitido. Deus coloca ali. Mas por que Deus pôs então o fruto no jardim? Porque era um limite. Poderia ser um fruto, um rio, um muro, uma porta, e Deus poderia ter dito: o dia que você atravessar para o outro lado do rio, o dia que você abrir essa porta, ou que você pular esse muro, você está escolhendo ser independente de mim. E Adão, que não conhecia o mal, pagou para ver. A partir de Adão, todo mundo nasceu no mal. E agora nós precisamos é conhecer o bem. Glória a Deus. Que o homem caiu porque quis. Mas Deus também, no seu amor, preparou um resgate. Lá em Gênesis 3:15, no chamado proto-evangelho, ele aponta para o Calvário dizendo: da semente da mulher. Ele fala para a serpente, ficou registrado: nascerá um que pisará a semente da mulher pisará a sua cabeça, porém tu lhe ferirás o calcanhar. Estava falando da cruz. O resgate já estava providenciado antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano. Ele já sabia que eu ia pecar, mas não faria diferente. Deus destruísse, fizesse tudo de novo e desse livre-arbítrio para o homem, ele ia da mesma forma pecar, talvez não comendo o fruto, mas alguma outra coisa ele ia fazer de mal. Precisamos entender, todo o resgate é nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Entenda, Deus nos deu o livre-arbítrio para sermos parecidos com ele, termos vontade própria e decisão sobre a nossa vontade. Amém? Você entendeu? Então para com essa conversa de ateísmo e ficar seguindo ateísmo e ter dúvidas sobre Deus. Eu te indico esse livro aí. O primeiro livro é a Bíblia, né? Mas eu tenho algum material que pode te ajudar, principalmente jovens que têm muitas dúvidas. E eu tinha muitas dúvidas. E o Senhor me curou e me libertou. Amém? Amém? Glória a Deus, posso começar a pregar? Aleluia! Então deixa eu tomar uma água que a garganta já secou.
Querido, nós recebemos uma nova maquineta, aquela nossa já estava tão velha, que até o rapaz que veio trocar falou, nossa, essa é velha, né? Bem antiga, agora é a chamada laranjinha que está ali. Então ela faz piques, ela, enfim, até eu dei um treinamento intensivo de 2 minutos para o Arthur, né? Falei, Arthur, ajuda aí quem vier fazer a oferta, né? E eu acho que ele deve ter ajudado alguém. Mas está ali, agora funciona, viu, querido? Não estava funcionando, está funcionando agora. Aleluia. A maior missão da igreja é o tema da palavra de hoje. Eu já falei sobre a maior promessa de Jesus, lembram-se? Quem se lembra? Qual é? A maior promessa de Jesus? Essa é a maior bênção. A maior promessa é, eis que estou convosco todos os dias. A maior bênção de Jesus, a vida eterna. A maior responsabilidade da igreja não, do crente, da igreja eu vou falar hoje. Oi? É viver na graça, debaixo da graça, né? Parece que é fácil, mas não é. E hoje eu vou falar da maior missão da igreja, amém? Logo, logo vai sair o meu livro sobre isso. Quem falou glória a Deus é porque creu em algo que eu só estava falando por brincadeira, mas vai acontecer. Amém? Mateus 28, do 18 ao 20 na ACF. Acho que tem apenas uma ou duas passagens que eu não consegui marcar aqui, você vai ter que descobrir aí. Mas o resto é tudo da ACF. Mateus 28, 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Esse ide é indo. Portanto, vamos falar no correto. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Eis que estou convosco todos os dias. Essa é a maior promessa de Jesus. A maior missão da igreja de Jesus Cristo é proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações e então batizá-los. O batismo é o símbolo de uma nova vida, o qual várias pessoas passaram agora há 2 ou 3 semanas atrás. Então a missão é viver e ensinar os mandamentos de Cristo, além de servir ao próximo e demonstrar o amor de Deus na prática. Hoje o que a igreja deseja é isso, é algo que traga mudança estrutural na vida de cada um que pertence a ela. Porque na verdade Jesus falou de um reino. E se é um reino, queridos, não é simplesmente uma religião. Nós não servimos uma religião, mas um reino, que é o reino de Deus. E não é outro R, não é o de religião, é o reino, é o R de reino, onde se vive não uma religião, que também é um outro R, é relacionamento. Reino fala de relacionamentos, amém? Onde nós vivemos. Esse viver não é apenas o momento que você está na igreja, é a sua vida, é o seu cotidiano, é o seu dia a dia, amém? E essa comissão grande, é chamada de a grande comissão, Mateus 28, a partir do 18, né? É uma instrução dada pelo próprio Jesus aos filhos de Deus, aos seus irmãos, antes dele deixar esse mundo. Uma das últimas instruções antes dele ir para a cruz. Além do ensino, a missão inclui cuidar dos necessitados, promover a justiça social e ser uma testemunha viva dos ensinamentos cristãos no mundo. Então, a igreja, ela é criada por Deus para viver o que Deus planejou para ela. Em Atos capítulo 20, 27 e 28 diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar
todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Deus, resgatada pelo sangue dele, é dele, é criação dele, é um projeto dele. Você está envolvido num projeto do próprio Deus. Em 1 Coríntios 3:9, 1 Coríntios 3:9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Então nós estamos cooperando com Deus, pregando a palavra de Deus, ensinando a igreja de Deus. E sobre nós, os pastores, pesa uma responsabilidade muito grande, da qual nós daremos conta. Então eu tenho que ter uma responsabilidade de vir aqui e lhes pregar uma palavra que está de acordo com a palavra de Deus, porque senão eu vou dar conta. Não pode estar as segundas intenções do coração do homem, como fama, dinheiro ou alguma outra coisa. Não, é pregar uma palavra que te instrua a viver no reino. Uma palavra que opere milagres na sua vida, que te transforme, que te cure. E que te faça tomar uma posição, se ainda não tomou. Em 1 Coríntios 3:17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então não se preocupe. Deus está cuidando do seu templo, e o seu templo é você. Não é essas paredes. Se fossem, teriam que ser mais bonitas do que isso. Mas você é o templo de Deus, amém? 1 Coríntios 15:9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo reconhece: eu persegui a igreja de Deus. Não é qualquer denominação ou, enfim, instituição, não é governamental, é de Deus. Por isso, queridos, que nós já tivemos aqui ofertas de gente, até mesmo cristã, que chegou e disse: pastor, tem dinheiro liberado lá do governo para fazer isso, para fazer aquilo e não sei o quê. Eu falei: não quero. É de Deus, Ele sustenta. Não vou depender de dinheiro ou de nada dos homens, porque aquele que dá também pode exigir que você compactue com algo que está desalinhado com a palavra. E então você, pela dependência que é gerada, por exemplo, né? Aqui a gente luta, ministra, até estava conversando com o pastor Elias: pastor, vamos melhorar as finanças e tal, tem uma palavra para ministrar. Ele vai ministrar aqui nos próximos cultos aí uma palavra de Deus, porque as coisas não são fáceis. E quando nós começamos a construir isso aqui, queridos, nós não tínhamos dinheiro nenhum, a ponto do tesoureiro dizer assim: vai uns 400 mil para construir. Foi muito mais, já gastamos mais de 1 milhão aqui. Quanto que tem? Quando a gente tiver esses 400 mil, a gente começa. Falei: quanto a gente tem? Não tem nada. Falei: então a gente vai começar mesmo assim. E começamos. Nunca chegou 400 mil. Você ainda não deu os 400 mil, querido. Faz favor, hein? Ganha bastante aí para você entregar, para a gente terminar. Mas olha onde nós estamos. Porque não dependemos de homem. Deus sempre sustentou. Na pandemia tinha 4 aqui dentro, 3, 4. E aí eu entendi por que Deus nos deu urgência de virmos para essa casa. Porque quando eu falei, faltavam uns 2 meses, que no dia 25 de dezembro de 2000 e... deixa eu consultar minha agenda, 2016? Eu disse: dia 25 de dezembro estaremos lá, vamos inaugurar. Não tinha telhado, não tinha piso. Aí alguns falaram: pastor, está doido. Lembro do Joselmo até hoje: pastor, você está doido. Vai, pode não ter teto,
Era uma igreja muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Pode não ter, eu vou colocar umas pedras aqui, nós vamos dobrar o joelho literalmente no pó, nas pedras, e vamos começar. Mas não precisou. Deus deu-nos, eu nem lembro como foi o telhado, mas esse piso eu lembro. Duas senhorinhas da igreja chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu tenho um empréstimo liberado, e a outra também, nós vamos juntar os nossos 2 empréstimos. Posso até dizer o nome, uma delas foi a pastora Maria, né, que eu amo muito e considero muito. Nós vamos fazer esse piso, pastor. Eu falei: não, vocês não vão se comprometer com nada. Não, nós vamos. E as duas fizeram o empréstimo, a igreja pagou, centavo por centavo. Eu lembro que elas pagavam R$300 por mês cada uma, então a igreja pagava, né? E tá aí, você está num piso ainda que não está como a gente quer, mas não tem terra aí não. Por causa de 2 pessoas que talvez você olhe e fale assim: essas daí era que tinha menos condições, e Deus levantou. Amém? É o Deus que nós servimos, queridos. Ele não vai te deixar faltar nada. Amém? Como nós somos testemunha de milagres. Eu vi tanto milagre financeiro. Sabe que a maioria dos meus milagres são financeiros. Não sei o porquê que é assim que acontece. Eu não sei explicar, mas como é que dizia lá daquele filme? Eu não sei explicar, mas só sei que foi assim. É assim. Já vou ter mais um testemunho para contar, esperando só se cumprir, só o dinheiro cair na conta. Então, a igreja é uma criação de Deus, fundada por Ele, mas de propriedade de Jesus Cristo. Em Mateus 16, 18, ele diz assim para os seus discípulos, né? Principalmente Pedro: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era o próprio Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus criou a igreja, projetou a igreja, entregou para o seu Filho Jesus Cristo. É dele. É uma criação de Deus, propriedade de Jesus, e dirigida e empoderada pelo seu Espírito. 1 Coríntios 12, versículos 5 até o 11. E depois Romanos 12, 4 e 5. 1 Coríntios 12. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo que dirige e libera o poder para a igreja se mover no reino sobre essa terra. Por isso que nós cristãos não podemos nos portar como quaisquer pessoas. Você é um filho de Deus. O dia que você entregou-se a Cristo, rendeu-se a Ele, você nasceu do Espírito. 2 Coríntios 5,17 fala que somos novas criaturas, que recebemos Jesus, por isso somos nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque o Espírito veio morar em nós e nos ressuscitou o nosso espírito, que estava como morto, e nos ligou a Deus, nos dando uma nova vida. E essa nova vida fala de poder de Deus. Tudo isso que nós lemos aqui, os dons espirituais. Então tem gente que tem o dom de sabedoria, o dom de falar, de pregar e tal, e o outro tem o dom de curar, e outro tem o dom de profecia, outro de interpretar as línguas, outros de línguas novas, e enfim.
Glória a Deus, tantas coisas Deus distribui, não é um só que tem tudo, em todos está tudo, todos os dons, amém? Porque assim como, Romanos 12:4, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, um representa a mão, outro pé, outro, sei lá, outra parte do corpo. Eu ia falar cabeça, mas a cabeça é Cristo. Então, você faz parte do corpo, amém? Você pode achar que eu não tenho nada para fazer. Não, você tem. Talvez você ainda esteja em treinamento, talvez você ainda não começou, mas vai começar. O corpo todo tem que funcionar, amém? Portanto, é de grande alegria para a igreja recorrer a Deus para entender o seu destino e a sua missão para ela. Ora, todas estas coisas, todo esse poder, tudo isso que nós entendemos, é para entender o destino e a missão da igreja. Seu destino e a sua missão. Não é vir aqui, ficar sentado ouvindo uma palavra de domingo, que, meu Deus, durante a semana vai ser bom, porque a palavra que eu ouvi me levantou. Te levantou, então agora anda. Amém? E faça o reino crescer de alguma forma. Então, essa missão tem várias partes. A primeira delas é fazer discípulos. Pouco antes de Jesus retornar aos céus, ele comissionou os seus discípulos, dizendo, eu falei que foi antes de Jesus ir para a cruz, mas foi antes de Jesus ir para o céu, voltar para o céu, é que ele falou essas palavras, né? Indo por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ou a tradução mais correta é discipulai nações, começando por nossa casa, por nossos filhos. Amém? É assim que se começa o processo de discipulado. Um discípulo é um seguidor, alguém que seja ligado ao seu líder. Portanto, Jesus enviou a igreja em sua missão de familiarizar as pessoas em todos os lugares com Ele mesmo. É fazer com que as pessoas não sejam parecidas comigo, tem os meus trejeitos, você vê aí, né? O pastor pregando, os discípulos pregando do mesmo jeito, né? Falando a mesma voz até, tentando imitar. Porque aquele líder é um líder forte. E então os seus discípulos tentam imitá-lo. Mas o principal não é isso, eu não estou criticando isso. Também não quero que ninguém me imite o meu jeito, porque meu jeito não é lá tão bonito, né, queridos? Mas que imite a Cristo. O caráter de Jesus, o amor de Jesus, as palavras de Jesus. Toda vez que você for reclamar da vida, falar alguma coisa negativa, pense, será que Jesus falaria isso? Não tem pão, coitado desse povo, acho que eles vão morrer de fome pelo caminho. Um discípulo disse isso. Jesus não falou nada, falou, quantos pães tem? Um disse que não tinha pão. E Jesus perguntou, mas quantos tem? Quer dizer, tem aqui sim, tem um que tem 5 pães e 3 peixinhos. Quer dizer, tem gente que fala que não tem, mas tem. É que dentro dele está esse instinto de reclamar. Eu acho que é 2 Coríntios 10:10, ou 1 Coríntios 10:10, que fala que a reclamação, a murmuração atrai o devorador. Gente que murmura, que reclama, o devorador, que é um demônio das trevas, fica na vida dele realmente fazendo aquela reclamação acontecer. Não tem, não vai ter mesmo que tenha. Porque no mínimo você tem a semente. E a semente semeada vira uma árvore que vai dar muitos frutos com muitas sementes. Então seja o imitador de Cristo. À medida que a igreja faz discípulos, as pessoas podem admirar, adorar, confiar, seguir, obedecer a Jesus como seu Salvador e Senhor. A igreja é para impactar o mundo
com um evangelho de transformação. O que nós estamos vendo, queridos, ultimamente, não é esse evangelho de transformação. A maioria das pessoas, quando pensa em igreja, até diz assim: eu vou na igreja, mas a minha carteira eu vou deixar em casa. Já ouvi gente dizendo isso: vou em tal igreja, mas deixo a carteira em casa, para não ter problema na hora lá de ser rapado. Faz a oferta disso, oferta daquilo, oferta... Amém? A sua vida não aparece aqui dentro, aparece lá fora, quem você é. Os membros da igreja, aliançados com Jesus Cristo, reúnem-se em torno dele como mestre, líder, salvador e amigo. Estamos aqui na mesa de Jesus. Esse louvor estava tão tremendo, né, pastor Carlos? E quando o pastor Carlos pegou e começou a ministrar, eu falei: uau, que tremendo. Glória a Deus, ele entendeu, ele está discernindo o que Deus está fazendo aqui. Há uma mesa, nós temos uma mesa ali que você tomou um café, ou quem chegou antes comeu alguma coisa, mas a melhor mesa é essa, porque é um alimento que ele vale para a eternidade. Não é um alimento natural, é sobrenatural. Uau, que tremendo! Alimentado para exibir Cristo diante das nações. Nós já vamos, uma coisa já vai dar uma apertadinha daqui a pouco. A segunda coisa, então a primeira, a igreja, a missão da igreja, a primeira missão é fazer discípulos. A segunda missão é glorificar a Cristo. Paulo escreveu, Efésios 11 e 12. Nele digo, aqui que eu não tenho a tradução, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Você foi criado para glorificar a Cristo, para ser o louvor da glória dele. Parte do propósito de Deus para a igreja é exaltar a Jesus Cristo, pela maneira como a igreja vive e pelo que faz. A maneira como você está vivendo glorifica a Cristo? O que você está fazendo exalta a Cristo? Vou perguntar que nem aquele pastor daquela igreja lá que os outros imitam. Sim ou não? Cristo projetou a sua igreja para representar sua obra sobrenatural, salvadora para o mundo. É para isso que fomos criados, é para isso que Ele nos chamou. Não adianta que Ele não é só o pastor, nós somos representantes de Deus para o mundo. A sua vida fala. Você atrai ou você afasta as pessoas de Cristo através de você, do que você faz, do que você diz, de como você age. Na sua igreja, Cristo mostra ao mundo o que um povo liberto e perdoado pode ser. Jesus quer mostrar isso, que você é liberto, e o mundo vai olhar e falar: esse sim. Pessoas satisfeitas com Deus, como resultado do autossacrifício, ou o sacrifício de Jesus Cristo, elas são alegres e triunfantes. Jesus, eu não preciso ter para ser. Eu sou aquilo que Deus me fez para ser. Eu sou seu filho. O que eu preciso, Ele tem. Mas eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela casa. Onde estão as suas prioridades, querido? Coloque-o em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas. Sabe, Ele pode te dar coisa que você vai usar para o teu lazer, por exemplo. Desde que isso não seja maior do que Ele, melhor do que Ele para você. Ele planejou que os valores da igreja fossem os seus valores. Ele espera que o estilo de vida da igreja reflita o seu caráter. Vou ler aqui alguns versículos. 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14 diz assim:
não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Você já fez isso? Já fez sociedade com alguém infiel? Eu já fiz. E vou lhe dizer, eu me lasquei. Tínhamos uma fábrica de calçado, pegamos lá um pedido grande. Então o rapaz que trouxe o pedido falou, quero ser sócio. Tá bom. Onde a gente vai fazer? Na casa da minha mãe. Estava começando. E todos os dias quando eu chegava para trabalhar, tinha uma vela atrás da porta. E um monte de oferendas. Ela era macumbeira. E eu mesmo sem muito entendimento naquele tempo, olhava para aquilo, sentia aquele cheiro de... aqueles defumadores, aquelas essências. Falava, esse negócio não vai dar certo. E o resultado? Fizemos centenas de sandálias, entregamos. Isso já faz, acho que mais de 20 anos. Mais um pouquinho até. E até hoje estou esperando receber. Quer dizer, não estou esperando mais não. Vai fazer sociedade com o infiel? Aquele que serve outro Deus, está em outro reino. E só existe dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Você não existe reino do meio. Eu não sou do reino de Deus, mas também não sou do reino das trevas, então eu sou do reino do meio. Não tem reino do meio. Ou é de Deus ou é das trevas. Você precisa decidir. O muro é dele. O muro é do diabo. Nem no muro, vou ficar em cima do muro. Lascou. Colossenses 1,13, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. É dele, por ele, para ele, ele é preeminente. Tudo que você faz é para a glória dele, tudo, absolutamente tudo. Desde varrer um chão, limpar uma coisa ou algo muito mais complexo. 1 Timóteo 3,14. Escrevo-te estas coisas, 1 Timóteo 3,14, esperando ir ver-te bem depressa, mais tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. O Paulo não estava falando aqui, o dia que você for na igreja, saiba como andar, né? Ande certinho, devagarzinho, não chute ninguém, nem um cantinho da cadeira. Não, ele está falando do reino, como andar, como se portar no reino de Deus. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma coisa aqui, queridos, que é o que todo mundo vê, como é que você vive na sua casa, como é que você trata a sua esposa, como é que você trata seus filhos. É aí que as pessoas vão descobrir se você é ou não é aquilo que você diz ser. Pelo tratamento da família, começa na família. Começa pelo tratamento, esposa, marido, marido, esposa. Filhos aos pais, pais aos filhos. É onde as pessoas vão olhar e dizer assim, essa família é uma bênção. A gente não vê panela voando, prato quebrando. Quebrando que eu digo de briga, né? Porque quebrar um prato e um copo de vez em quando pode acontecer. Mas a harmonia. Pastor, você precisa ir lá em casa? Vou não. Venha para o escritório aqui. Pastor Elias te aconselha, ele tem bastante experiência para isso. Pastor Elias e pastora Glorinha, né, pastor?
Amém. Assim como a lua reflete o sol, a igreja deve refletir a glória de Deus para um mundo tenebroso. Refletimos. Então a missão da igreja, primeiro, queridos, é fazer discípulos. Segundo, glorificar a Cristo. Terceiro, é edificar os santos. A igreja deve encorajar e confortar seus membros individualmente. 1 Tessalonicenses 5:11. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É interessante a igreja brasileira, que em outros países, principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra, é bem diferente. Lá você fala o que precisa ser dito. Aqui, se você falar o que precisa ser dito, perdeu o membro da igreja, né? Porque as pessoas, esse sangue latino é tão emotivo, não é? É tão emocional que, ele me feriu. Como que ele te feriu? Ele passou por mim e não falou nada, nem disse oi, e nem a paz do Senhor, e nem shalom. Ele me feriu. Teve uma pessoa que não veio mais na igreja aqui, porque eu cumprimentei as pessoas ao redor, e não sei por que cargas d'água eu não cumprimentei ela. E não foi por querer, vocês me conhecem. Não veio mais na igreja, o pastor não gosta de mim. Aí a pastora teve que ir lá e tal, sabe? Fazer o quê, né? 2 Coríntios 13:11. 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos e sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Seja feliz. Console-se pela palavra, se precisa, procure alguém maduro para te ajudar. Viva em paz. Tem gente que procura guerra em todo o tempo, a começar em casa, briga com o filho, briga com o marido, briga com a esposa, briga com todo mundo, briga com o cachorro. Gente que não tem paz, o negócio dele é caçar confusão o dia inteiro. E ainda diz, eu pago para não entrar numa briga, mas quando eu entro, querido, pague para sair e não entre. Viva em paz, senão você vai ter um ataque cardíaco, um derrame, vai viver estressado o tempo todo. Tem gente que é assim. Eu, como sanguíneo, já vivo meio estressado o tempo todo. E se alguém acende o pavio, eu tenho que, meu Deus, tem que me policiar muito. E quando a gente vai ficando mais velho, não é o meu caso, parece que a gente vai ficando mais irritado, não é? Ou você toma a decisão de não se irritar com nada e fica tranquilo, é difícil. Ou agora que a gente quer produzir, então eu estou me policiando, queridos. Estou tentando em todo lugar que eu estou glorificando, contemplando, sabe? Ando na rua falando, por que eu estou correndo? Não precisa, deixa eu contemplar aqui a rua, as árvores, as construções, os carros bonitos, que eu gosto de carro. Às vezes eu ando com a pastora e falo, tá vendo aquele carro ali? Aquele é híbrido, aquele é PHEV, aquele é heavy, aquele, sabe? Eu fico olhando, para não brigar com ela, entendeu? Vocês riem, né? Vocês vão passar por isso também, vão nada, está amarrado. 1 Coríntios 12:25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Cuidado dos outros. Tem alguém que você viu que está triste, está com problema mesmo, de fato, vai lá, dá um abraço, ore, dá uma palavra. Tão bom, não é, queridos? É que a gente que é pastor, parece que nós somos perfeitos, né? Tem gente que pensa que a gente é perfeito. Teve até um pastor que entrou no banheiro fazer xixi, e um jovem saiu doido assim, encontrou o outro e falou assim, nossa, eu não sabia que o pastor fazia xixi. Acho que a gente é perfeito, então a gente não precisa de um abraço, de uma palavra, muitas vezes, né, de incentivo, de, estou com você, bora. A gente precisa também, todos nós precisamos, né? Bora lá para a gente encerrar logo.
Jesus é a pedra angular e a igreja é comparada a um edifício que em Efésios 2:9, 2:19 diz assim: edifício que bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Jesus é a pedra principal e nós fazemos parte, estamos sendo edificados, crescendo. Jesus Cristo projetou a sua igreja para mostrar a família de Deus na terra, a fim de que o mundo pagão possa ver como Deus constrói a sua família em torno de Jesus Cristo e como essa família cuida uns dos outros. Somos projetados para isso, mostrar o nosso Pai na terra. Amém? Pai nosso que estás no céu. Qual é a próxima frase? Santificado seja o seu nome. Como que nós santificamos a Deus? Através da nossa vida, do nosso testemunho, que as pessoas vão dizer: esse Deus que ele serve é Deus de verdade, é santo de verdade. Santificamos o nome de Deus através do nosso caráter aqui na terra. Não é quando você pega um troco errado, que voltaram a mais para você e diga: problema do caixa, é meu agora. Não. Quando ele te entrega menos, o que você faz? Devolve. Pegou meu dinheiro, que é meu, não é assim? E quando te entrega mais? Gente, parece que não é verdade o que eu vou dizer. Tive no material de construção, já faz tempo, estava em construção a casa ainda. E a moça me cobrou R$10 a mais. Ela me cobrou a mais. Eu voltei lá, ela falou: que bom, pastor. Ela é evangélica também, é de Jesus. Eu falei: que bom que você está aqui. Eu cobrei R$10 a mais de você. Me devolveu os R$10. Falei: glória a Deus, amém, né? Isso foi dias depois. E depois ela não me cobra 10 a menos numa compra que eu fiz? E eu fiz do mesmo jeito. Você me cobrou R$10 a menos. E devolvi os R$10 para ela. Aqueles 10 a mais que ela tinha me cobrado, no fim, voltou para ela. Um outro material de construção, a dona, ela dizia para mim: pode dar cheque. Não, eu pago à vista. Não, pastor, você pode. Eu não aceito cheque de ninguém, mas seu eu aceito. Se precisar, pode mandar seus funcionários lá, o pedreiro vir buscar aqui, depois você paga. Ela dizia isso. E eu glorificando o nome de Deus, não sou eu. Porque se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu não seria essa pessoa. Não seria. Vai no mercado, já fui no mercado. Não estou contando para minha glória, isso para mim não é nada. E aí eu comprei banana prata, que é mais cara, a pessoa comprou com banana nanica, que é mais barato. Eu sempre peço o comprovante. Quer o comprovante? Quero, para mim conferir. Aí eu olhei e falei: moça, você cobrou a menos aqui. É banana prata que eu comprei. Então eu falei: eu quero que você cobre. Gente, esperei mais de meia hora para resolver o negócio. Fiquei até pensando no final: por que eu fui falar, né? Estava com pressa. Mas enfim, é isso o caráter cristão. 1 centavo não é meu, eu não quero. Pensa que vai ganhar? Você pensa que, porque o fulano me deu troco errado, ou porque eu enganei ele nesse negócio e tal, e olha o quanto eu ganhei. Ganhou nada, querido. Você está aí só perdendo. Primeiro que você está abrindo brechas espirituais na sua vida para demônios entrar e destruir a tua vida financeira. Por isso que eu estava até falando no começo que Deus tem me abençoado financeiramente com coisas assim. Não sou rico, só da graça, né? Mas Deus tem nos suprido de uma forma sobrenatural. Porque na área que você é fiel, Ele é fiel com você. Na área que você é infiel, gente que não é dizimista, por exemplo, né? E depois quer. Porque dízimo é amor. É mais amor do que obediência. Sabia? Aí na área financeira ele quer, mas ele tem brecha. Então seja fiel.
a Deus. Se tem alguma área da sua vida que está com alguma brecha, algum problema que está acontecendo, que é corriqueiro, nossa, acontece. Veja se não tem uma brecha naquela área. Veja se não tem uma brecha naquela área. Se tiver, fecha. Amém? Olha só. Marcos 3,35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Chegaram para Jesus e falaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus olha assim, minha mãe e meus irmãos são esses daqui, ó, que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Tem que fazer a vontade dele. Em João 3,35. Estamos quase encerrando, viu? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes um aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Querido, você não tem uma placa na testa dizendo, sou cristão, sou crente. Eu até pensei em fazer uma placa e colocar aqui, né, sou cristão. Mas isso não existe, no máximo uma camiseta dizendo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que pode denotar alguma coisa assim. Uma vez eu emprestei um carro para o meu irmão, emprestei ou vendi? E estava escrito lá, né? Nós tínhamos o logo da igreja, Igreja Apostólica Filadélfia, mas alguma escrita que eu não lembro, foi muito tempo. E a pessoa olhou para mim e falou assim, tira isso aí daí, senão eu vou denegrir o nome da sua igreja, porque todos vão achar que eu sou de lá. Fui lá e arranquei. Então, queridos, você não é cristão porque você fala ou não tem nada escrito, né? Mas é pelo amor que temos uns pelos outros, ou por nossos atos de justiça, ou por nosso caráter ilibado diante do mundo. O mundo vai ver que você é dele, é de Jesus, digo, não é dele. Por seu caráter, por seu posicionamento, por sua vivência diante deles. Está entendendo? Quem é você quando ninguém vê? É aí que começa. Tinha um pastor amigo nosso que ele dizia que numa noite, nos seus pensamentos, deitado numa cama, você é capaz de quebrar os 10 mandamentos. Você desonra a Deus, mata pessoas no pensamento, né? Quebra tudo. A missão da igreja é conhecer e amar a Cristo de forma tão suprema que represente Ele e os seus valores de forma precisa e vívida ao mundo e sirva as necessidades mais profundas das pessoas, como o próprio Cristo as atenderia. Essa é a missão da igreja, você carrega uma pessoa que ela faz através de você. W.C. Robson, no dicionário de teologia Becker, ele diz o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo é o sol em torno do qual gira toda a missão da igreja. Toda a missão gira em torno de Cristo. Pode subir aqui a equipe de louvor, vai ter louvor ou não? É que eles já estão acostumados, que tem que falar 5 vezes que eu vou terminar para eles virem, né? Que na primeira é só o ensaio. A adoração pública, como está hoje aqui, é o encontro do Redentor ressuscitado com o seu povo. Tão tremendo, a presença de Deus está aqui, nós sentimos isso no momento do louvor da adoração. O evangelismo é chamar os homens ao Salvador. A pregação da palavra de Deus é proclamar o seu senhorio. O cuidado cristão é alimentar os seus cordeiros e disciplinar o seu rebanho. E ministrar as necessidades dos homens é continuar a obra do grande médico. Em suma, a missão da igreja é apresentar Jesus Cristo ao mundo. Entenda isso. Enquanto Ele apresenta ao mundo a sua obra de resgate através da sua igreja. A missão da igreja é apresentar Jesus Cristo ao mundo, enquanto Ele apresenta ao mesmo mundo a sua obra de resgate através da sua igreja. Se apresenta Jesus e Ele apresenta você para resgatar o mundo e transformar.
vamos subir a montanha. Amém? As 7 montanhas que precisam ser transformadas, que são as áreas de influência. Queridos, Jesus vai voltar, mas não se preocupe com isso, porque você ir com Ele é uma consequência de estar cumprindo o propósito. Vai chegar um momento e pum, você vai subir. Então cumpra o propósito, para que no dia que Ele vier, você suba. Você seja chamado a estar com Ele por toda a eternidade. E se você já tiver morrido, você ressuscite para a glória. Amém? Enquanto isso, não faça como aquela pessoa que tinha um armazém com 50 toneladas de comida. E a previsão é que viessem 1 ano de fome. E ele fechou o armazém e ficou lá dentro escondido, com seu fogãozinho de lenha, cozinhando aquela comida todos os dias para comer. Sendo que aquela comida poderia alimentar uma cidade inteira, ou uma vila inteira, durante todo o tempo de fome. Mas ele não, foi egoísta. Achou que ele ia comer tudo aquilo, sendo que não foi nem 1% daquilo que ele usou durante o tempo da seca. E o resto ficou lá, para se perder. Imagine as pessoas ao descobrirem depois, que passaram tanta fome, alguns morreram de fome, e tinha tanta comida escondida. Imagine na eternidade aqueles que forem para o inferno, descobrirem que você que estava tão pertinho deles, que era amigo deles, que vivia no relacionamento deles, mas nunca falou de Jesus para eles, nunca os convidou para ir na tua casa, na célula, nunca deu uma palavra de carinho, de amor, de Jesus, nunca se importou com eles, sendo que você tinha tanto que dar. Pastor, eu sou novo, eu não sei o que falar. Querido, é como nós aprendemos quando estamos estudando sobre como evangelizar. Fala teu testemunho. Aquilo que você vive é a melhor palavra. Dizer, eu era assim, assim, assim. Que eu era antes de Jesus. Como eu conheci Jesus. Eu fui na igreja, eu fui numa célula e tal, e conheci Jesus. E como eu estou agora. Olha que coisa fácil de fazer, né? E aí você traz a pessoa, convida a pessoa. Se chegar na eternidade e ela olhar para você e ela não foi, e ela não aceitou, pelo menos não vai ter com que te acusar e dizer, você nunca falou. Não, você falou realmente, mas eu decidi não aceitar. Como aqueles cientistas que decidiram não crer em Deus, mesmo com as evidências dele. Amém? Vamos ficar de pé. O que podemos fazer diante de tudo isso? De uma palavra de instrução. Renda-se, é a primeira coisa. Arrependa-se por não ser igreja e apenas estar nela, não ser reino. Obedeça a palavra que está sendo ministrada. Posicione-se. Eu vou começar a falar o que Deus fez na minha vida para os meus amigos. Você nem precisa sair na rua batendo de porta a porta como os testemunhos de Jeová. Isso nem funciona muito, quase nada. Mas quando você fala para um amigo que você nunca falou, ele vai dizer, opa, é verdade, eu estou vendo que a vida dele realmente mudou. Volta e meia encontro pessoas que dizem, aquele fulano era um cachaceiro, era um beberrão, vivia caído na sarjeta. Olha como a vida dele mudou, porque ele está na igreja. Ele dizia assim, virou crente. A vida dessa pessoa teve uma virada. Amém? Então seja você essa pessoa. Amém? Que vai demonstrar ao mundo. Eles querem ver. E hoje Deus está aqui para curar. Amém?
Se tem alguém doente aí durante a oração, venha para frente. E eu convido os pastores aqui, pastor Elias, os pastores que estão aqui na casa, pastor Gil, todos os pastores e pastoras, eles virão aqui orar por você. Amém? Glória a Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Você que tem alguma causa na justiça, ou você que precisa resolver um problema, ou você que precisa de uma porta aberta, vem aqui para frente. É milagre, não é só cura não, é milagre. Em nome de Jesus. Que é sobre tudo, nosso Deus é o Deus de milagres. Pastor, eu vou para frente até o Senhor resolver. Não importa que seja 10 vezes, 20 vezes, porque eu confio nele. Amém? Então venha. Digno da minha vida. Mas você que não veio, glorifique a Ele. Glorifique a Ele nesse momento. Adore a Ele. Renda-se. Arrependa-se. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo é Teu nome, Senhor. Os pastores podem vir orar e ministrar aqui. Tem o óleo da unção aqui. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Uou! Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Digno Tu és, Senhor. Todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida. Oh, Tu és maravilhoso, Jesus. Pode acender a luz, Senhor. Pode acender a luz. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus. Tu és bendito, Senhor. Tu és santo. Tu és digno, Senhor. Aleluia. A Ti a honra e a glória para sempre, Senhor. Eu vou construir Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Aleluia. A Ele a honra e a glória para sempre. Não vou ser abalado. Glórias a Deus. Eu vou construir Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Aleluia. Em Ti. Oh,
bendito. Glória a Deus. A Ti a honra e a glória para sempre, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Ti a honra e a glória, Senhor. Glória a Deus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Tu és bendito, Senhor. Glória a Deus. Diga assim: eu sei que a minha missão principal é fazer discípulos. A segunda coisa é glorificar a Cristo. A terceira é edificar os santos. Essa é a minha missão: apresentar a Jesus Cristo ao mundo, enquanto Ele apresenta ao mesmo mundo a sua obra de resgate através da minha vida. Em nome de Jesus, diga: ajuda-me, Espírito Santo, a cumprir o meu chamado e o seu propósito. Amém? Você pode dar um aplauso a Ele? Glória a Deus. A Ele a honra e a glória para sempre. Pastor Estela vai orar para encerrar. Tem algum aviso? Tem aviso. Pastora Claudinha vai dar aviso. Shalom, igreja. O aviso da segunda-feira, né? Avisar que amanhã nós temos o projeto Ativar. Estão todos convidados da igreja a participar. Nós temos aeróbica às 8 horas da manhã. Nós temos uma roda de conversa às 9h15. Roda de conversa. O que é a roda de conversa? É um momento terapêutico, um momento onde nós temos pessoas que vão compartilhar e nós contamos alguma história, falamos alguma palavra e a partir dali o Senhor vai trabalhando conosco, mas não é espiritual, nós vamos ter sempre Jesus conosco, mas vai falar de ansiedade, depressão. Então, se você conhece alguém, pode convidar para estar aqui. Demora mais ou menos 1 hora, às vezes passa um pouquinho, mas é 1 hora de conversa, aonde nós vamos trabalhar ansiedade e depressão. Então eu faço um convite à igreja, se vocês conhecerem alguém, convide. É bom, não é, Dá? Muito bom, muito bom. Tem sido algo assim surreal que está acontecendo nessas rodas de conversa. Nós estamos indo para a nossa 3ª roda de conversa, então todos são convidados. Se vocês moram aqui no bairro ou conhecem alguém que mora aqui no bairro, pode mandar e fora também. Depois nós temos 1h30, nós temos a nossa aula de crochê.
Não, é de pintura primeiro, de pintura. Estamos fazendo um trabalho muito lindo, né? Não precisa saber pintar, porque você vem para aprender. E temos também a aula de crochê. Meu tapete está no final, glória a Deus. Todo mundo já fez 3 tapetes, eu estou no primeiro, mas graças a Deus ele vai sair, em nome de Jesus. E depois, às 16h30, nós temos aula, é 16h30, tá, gente? Aula de Pilates, e às 19h também aula de Pilates, tá ok? E nós ficamos aqui, eu e o Gil, e algumas corajosas têm ficado com a gente o dia inteiro aqui, né? Nós chegamos aqui às 8 horas, vai até praticamente às 8 horas da noite, nós estamos aqui, tá ok? Então eu faço um convite a todos vocês e convide os seus amigos, familiares para estar conosco. E um aviso para os jovens, nós vamos ter no dia 8, no próximo, sem ser nesse sábado, agora no outro sábado, nós vamos ter algo, eu conto o que é o... Vocês vão ver no Conectados. Se você não sabe que o grupo dos jovens chama Conectados, então você entra no Conectados, nós vamos ter algo assim surreal. Já começa a falar com seus amigos que vai ter um final de semana incrível. Então eu quero que os irmãos estejam orando para esse momento, que é um tempo incrível. Vi que temos convidados aqui, né, jovens que chegaram, né? Glória a Deus, uma salva de palmas para esses novos convidados que estão aqui hoje, né? O Senhor está acendendo a chama, o Senhor está deixando a chama crescer e se espalhar em nome de Jesus, eu creio. E depois a gente fala mais novidades aí. Amém, glória a Deus. Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por esse tempo juntos como irmãos aqui, como igreja reunida. Obrigada, Pai Celeste, por esse tempo precioso em que juntos podemos, Senhor, te adorar, Senhor, como igreja. Obrigada pela tua doce presença, Senhor. Pai, nós queremos nesta hora abençoar, Senhor, a equipe de louvor, Senhor, a equipe de mídia. Pai, os teus filhos que têm, Senhor, gastado as suas vidas para liberar, Senhor, a adoração neste lugar. Eterno Deus, nós oramos por eles agora, Pai, clamando, Senhor, para que, ó Deus, o Senhor os guie em todo o tempo, Senhor, para que, ó Deus, a adoração dos teus filhos flua como um rio de vida neste lugar, Pai, trazendo cura, trazendo salvação e libertação, Pai, para aqueles que estão aqui, Senhor, neste lugar. Eterno Deus, que as suas casas sejam ricamente abençoadas. Senhor, que suas famílias, Senhor, sejam ricamente abençoadas. Senhor, que eles prosperem aonde colocarem suas mãos. Pai, nós clamamos, Senhor, por cada um deles. Pai, para que eles fluam e conheçam a Ti, Senhor. De maneira, Senhor, que, ó Pai, aumente o conhecimento revelado de quem Tu és, Senhor. A cada dia na vida dos Teus filhos. Que a Tua igreja, Senhor, cumpra a missão, Pai, de comunicar o Evangelho, de levar o Evangelho aonde ela estiver, Senhor. Que esta igreja não seja omissa, Senhor, que não sejamos omissos, Pai, mas que sejamos uma igreja viva, uma igreja destemida, uma igreja, Senhor, que vai além das portas, Pai, para proclamar a verdade, e que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã teremos discipulado de mulheres presencial aqui na igreja. E você pode participar, qualquer mulher pode participar. É às 8 horas, às 20 horas, você está convidada para participar do discipulado. Deus abençoe, vá em paz. Glória a Deus. Eu dei. Amém, vão na bênção, uma ótima semana. Fale de Jesus para alguém essa semana. Amém.